Então, o meu nome é Patrícia Cordeiro, eu sou transmontana, nasci numa aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros chamada Lagoa, em 1983. Estudei Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e hoje em dia sou coordenadora do Departamento de Património, Turismo e Bem-Estar do Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação em Bragança. A minha ligação aos caretos vem desta proximidade e de uma familiaridade que tenho com eles desde criança. Eles fazem parte da região, é uma tradição que faz parte do concelho onde eu vivi grande parte da minha vida e onde regressei depois de terminar os estudos. Nesse regresso, essa relação de familiaridade transforma-se numa relação de trabalho sobre eles, de estudo, do ponto de vista sociológico, etnográfico, e também com o propósito de inventariar, de estudar o que constituía ainda património cultural e material, e que levou depois a uma candidatura e ao reconhecimento dessa tradição como património cultural e material da humanidade. O careto é um personagem mascarado que aparece em vários rituais de várias localidades, sobretudo do distrito de Bragança, no nordeste de Portugal, mas também noutras pequenas cidades, e depois tem uma ligação à Europa e a outros rituais festivos de uma Europa pré-cristã, rural, muito antiga. E esse personagem é habitualmente um personagem que usa uns trajes e umas máscaras muito ligadas à natureza, usando materiais muito ligados à natureza, a lã, plantas, folhas, tudo que está relacionado com esse ambiente agropastoril. E ele representa, hoje em dia, muitas coisas que têm a ver com muitos tempos diferentes em que ele foi sobrevivendo e vivendo ao longo do tempo. É, sobretudo, nesta zona de Nordeste Transmontano, protagonizado por rapazes que estão naquela fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, e por isso são rituais de transição para a vida adulta, mas também que marcam o tempo das comunidades rurais agrícolas mais antigas, nessa transição do período do inverno menos fértil para um período mais fértil, que é o da primavera. Neste personagem, que é hoje um personagem que veste também uma roupagem contemporânea, não é? É um personagem que tem no seu fato um puzzle de uma história muito longa e de uma história muito antiga que pode ir até ao Neolítico, pode ir até às primeiras comunidades agrícolas. Nesse percurso de uma Europa rural e que começa, através destes rituais, a criar também um certo entendimento sobre o que é a construção do tempo ao longo do ano e ao longo da vida do homem, não é? E começa a construir estes entendimentos interagindo com a natureza e com estes momentos de transição entre as estações do ano. Porque é que um careto usa um fato de lã carregado de franjas de lã colorida em pleno inverno, não é? Porque esses são os elementos da natureza que estão disponíveis naquela localidade. A lã, que tem a ver com esse ciclo agropastoril, os tingimentos tradicionais que trazem a cor e essa alegria da transição para a primavera, mas depois, mais tarde, e hoje em dia, também a disponibilidade de recursos, não é? O colorido aumenta e torna-se mais forte com o passar dos tempos e sobretudo nas últimas décadas, porque há uma mudança da sociodemografia destas localidades, há uma disponibilidade maior de recursos. Nós formos ver as máscaras mais antigas, elas eram muito simples, de um couro muito simples, de um latão
que aparece, entretanto, e que era utilizado de uma forma muito rudimentar. É muito curioso ver essa evolução, sobretudo nas últimas 3 décadas, de como se essa própria estética do fato e da máscara se tornam formas de identificação daquele grupo específico em relação a todos os outros de outras localidades, mas também de expressão individual. Eu costumo dizer, quando tento explicar esta questão da diversidade de fatos, de máscaras, de personagens que às vezes têm um nome em comum, têm peças em comum, por exemplo. Uma das peças que é mais comum e que é mais engraçado observar a sua variedade ao longo deste percurso que pode ir de Portugal até à Bulgária, encontramos vários países daqui até lá com este tipo de festas e de personagens, é, por exemplo, o chocalho. O chocalho, que vai pendurado à cintura, ou então assim, entrecruzado aqui no peito, que pode ser feito com campainhas ou com chocalhos mesmo, né? E estes objetos que fazem barulho, ou guizos, temos aqui alguns que também usam aqueles guizinhos muito pequeninos, pois alguns são de uma dimensão absurdamente grande, pode ser um guizo pequenino, mas pode ser uma coisa enormíssima. Isto são objetos que são usados nos animais, no gado, né, ou no gado ovino, bovino e tudo que fazia parte desse tal universo agropastoril, os animais, que são usados para fazer barulho e para identificar este personagem que é o careto mascarado, e nós encontramos uma diversidade enormíssima destes objetos ao longo destes países, que tem muito a ver com isso, várias coisas, a disponibilidade do recurso material para fazer aquele objeto, o tipo de animal que era criado naquela localidade ou naquela região, até o saber fazer desse objeto, a musicalidade varia muito, não é? Na Suíça há uns personagens que usam uns mesmo muito, muito grandes aqui nas costas e vão ganhando esse protagonismo, não é? Nuns há uma peça em que é o fato que tem destaque, por exemplo, esses que recorrem mais a elementos naturais e etéreos, não é? Que desaparecem, as folhas, a cortiça, elementos da natureza e das plantas para construir os fatos. Fazem coisas às vezes muito esculturais, muito bonitas, mas muito perenes, que são destruídas, duram muito pouco tempo. Outros fazem coisas empenham-se, há um empenho mais estético na máscara em si. Também se tornam peças muito esculturais e muito exuberantes. Temos isso, por exemplo, aqui na máscara de Lazarim. E depois já estes outros objetos, como eu estava a dizer, para mim o dos chocalhos é um dos mais interessantes, porque tem esse aspecto da musicalidade, mas também reporta muito a esse lado do agropastoril, porque reflete isso claramente, não é? Dependendo do tipo de animal, do tipo de cultura de gado que existia nessa região, era usado essa peça de modo diferente. E também reporta muito às profissões tradicionais. Não era só aquilo que se cultivava ou o gado que se criava, mas também que profissões tradicionais existiam nesse local. Se existia tecelagem da lã ou tecelagem de outro tipo de fibras, existiam sapateiros, latoeiros, gente que fazia cestos, portanto, reportam também esse lado das profissões tradicionais. E hoje, o que eu acho que é interessante é quando desaparecem esses recursos, quando imaginamos que numa localidade, aqui bem perto em Bassal, costumavam fazer máscaras com o vime. O vime é usado para fazer cestos. Hoje já não existe isso, não é? As pessoas vão à procura de alternativas. E isso também é curioso e interessante, como elas procuram essas alternativas, não é? As mantas dos caretos de Podense, e hoje já não são feitas, porque aquele tipo de tecelagem também desapareceu. Então, vão usar mantas feitas em Miranda do Douro, feitas no Minho,
ou nas beiras, ou até feitas compradas na feira, que têm um padrão mais ou menos parecido e são imitações chinesas, não é? Esse tipo de soluções faz-nos pensar no que é verdadeiramente o património cultural e material. Porque nós pensamos muitas vezes que a tradição está em cristalizar algo, em fazer algo sistematicamente da mesma maneira, quando efetivamente não é assim. As tradições mudam-se, adaptam-se a estas circunstâncias do tempo e sobrevivem porque se adaptam. O Careta era um personagem que representava, estava muito ligado a essa questão do sobrenatural. Então, primeiro, nós temos que partir da experiência do próprio Careta. O que é uma pessoa mascarada? É uma transformação numa outra pessoa, não é? É uma pessoa que ganha a liberdade de se comportar de uma forma diferente do que é o seu comportamento habitual. Pôr a máscara é isso, é transformar-se no outro. E esse outro, no caso de um Careta de Podense, tem depois um comportamento que é regularizado, não é? Ao longo do tempo, aquele Careta deve fazer aquelas coisas. O que é isso, né? Naquele caso daquela festa, é chocalhar as mulheres. Voltamos à questão da fertilidade, dessa transição dos tempos improdutivos do inverno para o tempo produtivo da primavera, que também acontece na nossa transição da adolescência, da infância para a idade adulta, e, portanto, aquele chocalhar das mulheres está relacionado com essa questão da fertilidade. Em tempos mais antigos, isso tinha uma função muito mais vincada, que era da diferença dos papéis de género. A mulher tem aquele papel e o homem tem este, por isso estas também eram festas muito masculinizantes. Isso foi sendo também rejeitado e tornou o comportamento mais moderado ao longo do tempo, porque não era possível sobreviverem da mesma forma se continuassem a comportar de uma forma muito violenta. O chocalhar era um comportamento mais do que apenas erótico ou apenas brincalhão, era violento. Estavam muito relacionados com essa tal dimensão da Europa rural, a agropastoril, desses ciclos da fertilidade, da renovação destes matrimónios também nas localidades, pronto, tudo muito... Que comportamento tem e que funções sociais tem este Careta hoje? Claro, traz essa questão da alegria, já trazia na altura, não é? Porque, independentemente dessa questão da violência, estamos a marcar o tempo, estamos a marcar o tal tempo do regresso da produtividade agrícola e da primavera. Essa função, ela continua a existir. Nós continuamos a precisar desses momentos de convívio, de reencontro, agora são momentos de reencontro, porque as famílias já não estão ali fechadas naquela comunidade, emigraram, foram para outros países, para outras cidades trabalhar, e voltam para o Carnaval, às vezes abdicam do Natal, abdicam das suas férias do verão para poderem vir ao Carnaval, e é um momento de reencontro, de voltar a juntar essas famílias, delas vestirem os fatos que eram do tio, do avô, saírem para a rua para trazerem essa tal alegria e toda a gente sabe, hoje temos uma racionalidade diferente sobre isto e toda a gente sabe que o Careta não tem nenhuma influência sobre o ciclo agropastoril, mas essa identidade cultural e essa continuidade contribui para a coesão social daquelas comunidades. E se efetivamente conseguimos sentir ainda nos laços familiares que é criado através dessa transmissão de geração em geração do uso daquele fato. E que hoje em dia é mais rico, para mim, porque hoje veste aquele fato também uma mulher, uma criança. Esse tom de agressividade perdeu-se para ser ganho um tom de coesão social, de ligação a um território e a uma história local que é só deles, é exclusiva deles.
na minha perspectiva, eu acho que há um aspecto mediático em torno disso que talvez passe a imagem de que ela está muito bem preservada e salvaguardada e a sua transmissão geracional não está em risco. Mas na realidade ela está, exatamente porque temos uma população muito envelhecida, não nascem crianças em Podense, nascem fora da aldeia, fora do concelho, fora do país, e o seu regresso está dependente de uma ligação emocional que, se nós podemos senti-la na primeira geração de imigrantes, na segunda, na terceira, a partir da quarta começa a ser cada vez mais frágil e improvável. Então, esse risco com a pandemia é ainda mais enfatizado, porque precisamente se essa ligação é feita em momentos pontuais do ano que em 2 anos deixaram de acontecer, a sua perda é mais iminente, é mais forte. E então, ou nós conseguimos incentivar as ligações que existem em torno de Podense no próprio concelho, noutras aldeias à volta, na escola de Macedo, porque há sempre alguém que tem um primo, que tem um tio, que tem não sei quem. E pronto, e essa questão das crianças foi muito importante quando se fez um inventário, começou a haver programa com as escolas, a explicar o que era o intrudo, as crianças começaram a fazer fatos, máscaras, essas coisas. Já se fazia pontualmente na escola que existia em Podense, mas não nas escolas do concelho todo. E então houve esse reconhecimento, temos uma aldeia aqui que tem esta festa, então vamos... Houve um dos carnavais do desfile escolar, foram 700 crianças vestidas de careta, todas elas fizeram o seu fato, fizeram a sua máscara, muitos pais reclamaram, mas isso também foi bom. E a verdade é que perderam o medo daquele bicho-papão, não é? Que o careto para uma criança em Macedo ainda era um bicho-papão, algo que metia medo, que era violento, porque a nossa percepção é muito mais forte dessa ideia de violência do que qualquer turista ou visitante que passa e não sabe. E então foi muito engraçado, assim, poucos anos depois desse desfile ter acontecido, apareciam no Carnaval crianças vestidas com aqueles fatos. Portanto, havia-se aí o que ficou na memória delas, não é? De algo agradável e pronto. Então, se nós não tivermos essa atenção num futuro muito próximo, de que não há outra forma de garantir a transmissão intergeracional das crianças se não se adotarem este tipo de medidas, de incentivo a que outras próximas do local adotem essa tradição, ela não deixará de se fazer, provavelmente apenas encenada, não é? Porque ganhou uma dimensão de fama e de mediatismo, mas a componente afetiva, familiar, que garante que ela seja património cultural e material, irá desaparecer. Isso, ou está em risco de desaparecer, isso sim. Não quero ser muito negativa, mas é uma realidade com a qual poderemos ter que lidar.